Então, dando sequência, nós diferentemente dos outros dias, a gente vai seguir um pouco mais, mas em compensação ninguém lê. É isso? Então amanhã seria a nossa aula das 14 às 18 horas. Eu estou já dispensando vocês e já com aquela tarefa dos vídeos sobre fracasso na educação. Eu passei para quem? Passei para o líder da classe. Já foi compartilhado, pessoal? Para a menina para cá, sabe? Tá, então vamos dar sequência agora. O Cléber vai fazer uma retrospectiva e já entrar na questão da Santíssima Trindade. Sim, o processo é o mesmo. Toda a aula é para ser transformada em uma memória. Tá? Então, tem mais essa atividade para vocês após. Ela está perguntando do vídeo sobre o pastor. Sobre o vídeo, vocês vão assistir, por enquanto não mandei transcrever não, só assistir. Tá? Só assistir. Então nós vamos agora estabelecer relação entre as perguntas, aquelas perguntas da capa do livro, tá? O que o Clécio trouxe até agora, né? E tentar entender o conceito de família, tá? Nessa perspectiva de Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, padrão de família é algo que a gente percebe que existe no céu, existe na terra também. Há um entendimento bem interessante, é que todas as coisas funcionam assim na terra como no céu. Então, eu acho que eu posso pegar ali, se acomodar. Então, gente, o padrão família é algo que a gente percebe que existe nos céus e existe na terra. Qual é o padrão família? O padrão família é mãe, pai, filho e filha. Vocês concordam comigo? Esse é o padrão família? Né? Como é a família do gatinho? Já pensou nisso? Como é a família do gatinho? Tem o gatinho, tem a gatinha, tem a mãe e tem o pai do gatinho e a gatinha. Então, por que Deus criou o padrão família nos animais? Por que Deus criou o padrão família nos humanos? Por que existe a ideia de pai e mãe? Por que existe a ideia de pai, mãe e filho? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem algum motivo? Existe algo por trás? Qual o motivo Deus deixa existir pai, mãe e filho? Porque, gente, no lugar de pai, mãe e filho, podia ser assim, vamos supor, né? Cadeira e cadeira. Não podia? No lugar de ser pai, mãe e filho, podia ser cadeira. Podia ser mesa. Aqui é isso, é a minha mesa. E esse outro, é a minha mesa. E você? Eu sou a outra mesa. Podia ser assim. A gente está levando a ideia do pressuposto de alguém que um dia inventou tudo. Então, por que macho e fêmea? Será que tem algum motivo? É à toa? Entende? Apesar da gente viver numa época onde as pessoas os homens, né, estão afeminados, né, não estão querendo mais se encontrar com a mulher, estão se encontrando com ele mesmo, etc. Tá? E a mulher está ficando brigada, agora a mulher não quer mais saber de se envolver com os homens, a mulher quer se envolver com a mulher. Mas aí é questão de cada um, cada um faz sua decisão. Mas eu estou falando que a gente percebe que antigamente a relação era muito. Deve existir algum motivo do padrão família. E aí surge a pergunta: o que vocês acham?
Deus é menino ou menina? O que vocês acham? Deus é macho ou fêmea? Qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? Deus é homem? Quem acha que Deus é homem, levanta a mão. Quem acha que Deus não é homem, levanta a mão. Tem um ali que acha que Deus não é homem. Quem acha que Deus é mulher, levanta a mão. Então veja, para entender isso, eu acho muito legal você perceber as Escrituras Sagradas e a Bíblia. Jesus chama Deus de quê? O Pai é homem ou mulher? Então Jesus chama Deus de homem ou Deus de mulher? Então tá, Jesus chama o Pai, Jesus chama Deus de Pai, e aí a figura do Pai é uma figura masculina. Isso é muito óbvio, né? Porque Jesus conhecia o Pai. Vocês concordam que Jesus conhecia Deus? Jesus conviveu com Deus? Então tá, e por que Jesus chama assim, olha, a menina lá em cima, eu e a menina somos um? Não é isso que ele fala, né? Ele fala, eu e o Pai somos um. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja, Abraão chama Deus de Pai. Você vai ver o próprio Abraão sendo chamado pelos judeus de pai. Então a figura paterna do céu é uma coisa que não tem como você dizer que não é. Levando em consideração os preceitos bíblicos. Agora veja, Deus é o Pai, Jesus é quem? É o Filho. Aí Jesus é mulher ou homem? Então vamos entender. Deus é o Pai, sendo homem. Jesus é o Filho, sendo homem. Falta quem? Repita mais alto e raciocínio do que está sendo falado. Deus é o Pai, Jesus é o Filho, Deus é homem, Jesus é homem. Falta quem? Mãe. A mãe. Para o padrão família, falta a mãe. Então, levando em consideração essa hipótese, vamos pensar. Quem seria a mãe? Vamos falar ali. Uma pergunta. O senhor sabe a origem etimológica da palavra homem? Homem. Eu só pergunto direcionada a perguntar se Deus era homem. Porque se você for pesquisar a palavra homem, não tem nada a ver se misturar a divindade com o lado mortal, carnal da humanidade. É por isso que eu falei que Deus não era homem. Eu não estou entendendo não. Repete, por favor, mais alto, por favor. A sua pergunta foi se Deus era homem, certo? Eu falei que não, né? Levantei a mão. Porque o conceito de homem só foi criado depois que Deus criou o homem. Não existia a palavra etimológica homem. Eu só perguntei se o senhor sabe o significado etimológico da palavra homem. Aí o senhor vai entender por isso que eu apoio a ideia de que Deus não é homem. A ideia de Deus é o quê? Deus é uma divindade. Ele existe antes da palavra homem existir. Você está entendendo? Então a palavra homem existiu porque Deus criou a palavra homem. E aí Deus fundou a palavra família. Mas antes disso não existia. Mas a pergunta que eu fiz, se Deus era homem, não era se Deus era humano. A pergunta era se Deus tinha masculinidade. Não, agora. Não, sim. a pergunta foi voltada. Sexo, seria era sexo. A pergunta foi voltada. Olha, eu perguntei se Deus era homem ou mulher. Isso. Então, homem ou mulher requer masculinidade ou feminilidade. Isso. A pergunta foi definida, e talvez você entendeu errado a pergunta. A pergunta foi definida para qual era a entidade de Deus, no sentido de masculino ou feminino, menina ou menino. Por isso que eu falei, Deus é menina ou menino. Quando eu pergunto Deus ser um homem, não é que Deus é humano. Entendeu? É que se Deus é um ser pai ou um ser mãe, um ser puxado para a ideia do entendimento masculino ou entendimento feminino. Foi essa a pergunta. Nessa nova perspectiva, no caso, eu estou
continuo falando que ele não tem sexo. Ok, é a sua opinião, vamos explicar. É porque o conceito do sexo também foi criado após a criação do homem, dos animais, né? Só começou, né? Macho, fêmea, foi criado a partir de depois. Não, o conceito de sexo não foi criado aí. O conceito esse ali é o conceito. Olha, deixa eu explicar. Da teologia, né? Deixa eu explicar. O conceito de sexo é apresentado na Bíblia aí. Ele não é que foi criado aí. Né? Porque, um exemplo, quando Jesus menciona que Deus é pai, certo? Ele não menciona que ele é feminino. Certo. Quando ele menciona que é pai, ele já adquire a ideia, já empurra a ideia de que ele é masculino. Quando Jesus fala que ele é o filho do homem, Jesus está falando que ele é filho de alguém masculino. E essa ideia dele ser filho do homem não é uma ideia criada depois de Gênesis 1. É uma ideia já imputada pela identidade real que eles são. Tanto Jesus, como Jesus fala dele mesmo. Ele fala, o filho do homem não veio para, e começa com os textos. Então ele está falando que ele é o filho do homem. E ele não está falando que ele é filho de José. Porque em nenhum momento Jesus fala que é filho de José. Jesus fala que é filho de Deus. Ele atribui a ideia de homem a Deus, mas não de humanidade, mas de masculinidade. Certo. Inclusive, já falando de etimologia, todas as vezes que se fala Deus, é porque é masculino. Porque se fosse feminino seria Deus, sabe? Entendeu? Então a ideia de masculinidade já está impregnada com Deus. A ideia de feminilidade seria enquadrada com a ideia de Deus. No caso do conceito de família seu, o senhor está propondo é que existe Deus. Não é mesmo, não. Eu não tenho conceito de família, não. Eu não tenho. Eu falo, eu não tenho, entendeu? O senhor estava falando agora. Eu estou falando que a Bíblia mostra. Existiria uma mulher que seria Deus. Deus Pai e Deus a Mãe. Exato, existe. Existiria, não existe. Existe. Inclusive, no hebraico, a palavra para Espírito Santo é Ruach, é a Kodesh, e é um artigo feminino. É a Ruach, é a Kodesh. Mas há uma explicação, por isso que desde o começo da aula, chegou um pouco tarde, né? É porque estava dando aula, eu estou falando isso aqui, né? Não, é isso que eu estou falando que a gente falou isso, as pessoas, os outros já estão sabendo, mas no começo da aula a gente falou sobre isso. É que existem códigos na Bíblia e você consegue decifrar o todo se você achar chaves. Vou dar uma chave para entender, vou falar uma, mas existem várias chaves. Tá? A principal eu vou falar depois, mas olha só. A Bíblia fala que Jesus ele foi, passou pelo batismo e veio sobre ele o Espírito Santo em forma de Animal. uma ave. Alguém sabe o que é? Fala alto, gente. Em forma de uma pomba, só que podia ser um gavião. Podia ser, mas foi pomba. E se tivesse sido um gavião? Não tinha sido, vou explicar. Não, se tivesse sido. Sim, se tivesse sido é porque teria um código para poder descobrir em cima do gavião. Mas não foi gavião. É igual falar assim, ó, se minha mãe fosse virgem, não tinha nascido. Né? Vamos entender. A Bíblia fala que o Espírito Santo pousou sobre Jesus em forma de pomba. Vamos pensar. Quais os animais o Espírito Santo poderia escolher para pousar sobre Jesus? Alguém já parou de pensar nisso? Quais? Todos. Ele podia escolher qualquer um. Inclusive um falcão, gavião, leão, um urso, a onça. Agora a pergunta é, por que pomba? Outra, por que não um pombo? Porque o texto fala pomba. Entende? Porque podia ser um pombo. Podia ser um gavião, como ele falou, mas não foi. Então existe um código aí. E o código está dizendo pomba. O que quer dizer? Por que não no masculino? Por que no feminino? Todas as vezes que a Bíblia fala Espírito Santo, o termo utilizado em hebraico é Ruach HaKodesh. A pergunta é, por que o termo é feminino? Mas vamos entrar mais um pouco. Jesus falou o seguinte, ó, não vos deixarei órfãos, eu rogarei o Pai, e o Pai vai mandar um paráclito, que da parte do Pai os hei de enviar. O paráclito é um ajudador. Consolador. Agora veja, para a gente entender no nosso português, é o termo masculino, consolador, paráclito, um ajudador. Mas quando ele fala não vos deixarei órfãos, ele está falando de não vos deixarei sem
o pai ou a mãe. E quando ele fala assim, eu rogarei ao pai, aí encontra-se 3 pessoas. A pessoa dele, ele falou eu vou rogar ao pai, e o pai vai mandar um paráclito. Agora imagina, Deus mandando um outro homem. Que tipo de família tem no céu? Entende a lógica? Vamos pensar em termos de masculinidade e feminilidade. O pai, eu vou rogar ao pai e não vou deixar vocês órfãos. É como se Jesus tivesse 2 pais, um pai é Deus e outro pai é o Espírito Santo. Isso é coerente? Gente, a gente está partindo do pressuposto que a gente está estudando, e não que a gente já sabe porque empurraram para a gente como uma verdade, mas porque a gente está estudando. Agora vejam só, lá em Efésios fala o seguinte: há um mistério, aí está a grande chave. Outra vez eu estava dando uma aula e eu falei isso 10 vezes, né? E eu falei para as pessoas, ó, eu vou falar 10 vezes. Na última vez, é como se uma entidade tirasse a mão do teu cérebro e deixasse você ver o que você pode ver. Mas até chegar na última, vocês não vão entender. E eu fiz a mesma pergunta várias vezes. Na última vez, alguém disse, caraca, agora entendi. Poxa, eu usei outro caminho para fazer as pessoas aprenderem. Mas vejam só. Paulo fala, há um mistério. E eu vou contar esse mistério. Esse mistério tem a ver com Cristo e a igreja. Eu vou repetir de novo o que Paulo disse. Há um código, há uma forma de investigar, há um mistério. E para você entender, você tem que usar a sua inteligência para decodificar. E isso tem a ver com Cristo e a igreja. Aí ele fala sobre o mistério. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unirá-se-á a sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Ele está falando de Cristo e a igreja. Então veja, ele diz, ó, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unirá-se-á a sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Eu estou falando de Cristo e a igreja. Vou traduzir. Jesus é o homem, não é? Ele está falando de Cristo? Então Jesus é o homem. Jesus vai deixar o pai e vai deixar a mãe. E vai unir a sua mulher. E serão os 2 uma só carne. Estou falando de Cristo e a igreja. Quem é a mulher? A igreja. Hã? A igreja. A igreja. Exatamente. Quem é o homem? Jesus. Então Jesus deixa o pai e a mãe. Quem é o pai? Quem é a mãe? Espírito Santo. Olha só, Paulo fala, há um mistério, tipo assim, quase ninguém vai entender. Muita gente lê e não sabe. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unirá-se-á a sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Estou falando em relação a Cristo e a igreja. Então Cristo é o homem, deixa seu pai, deixa sua mãe, e une-se à noiva, que é a sua mulher, que é a igreja. Então Cristo é o homem, deixa o pai, que é Deus, e deixa a mãe. Por isso o termo é Ruach HaKodesh. Só que aí, gente, tem muito mais coisas a partir daí, que você lendo a Bíblia, você pode conversar com Deus e descobrir que está lá. Um exemplo, Provérbios, existe mais de 8 capítulos que falam sobre isso, sobre a Ruach HaKodesh, e sobre um outro ser que é comportamento diferente da Ruach HaKodesh, que é comportamento diferente de Cristo. Existe, dentro desse conceito seu da relação entre marido e mulher, e na questão do Espírito Santo de Deus, e numa parte diz que José, que foi o pai terrestre de Jesus, ele não coabitou com a mulher que foi a Virgem Maria. No caso, ela era virgem, e está escrito que o Espírito Santo cobriu ela e engravidou ela. Isso não tem o conceito de que o Espírito Santo é mulher, no caso de você. Né? Então, uma mulher engravidou outra mulher, que seria Maria, porque José não coabitou com ela para Jesus vir a nascer em carne. Nesse quesito, então, o Espírito Santo sendo mulher, engravidou Maria. Deixa eu explicar uma coisa para ti. Essa teoria não é minha. Não, sério, não. Não, eu vou explicar para você entender. Essa teoria não é minha. Esse conceito que você está explicando. Nesse conceito. Mas eu vou explicar que ela não é minha, entendeu? Deixa eu explicar por que eu digo que não é minha.
Porque seria mentira eu querer ser autor do que não é meu. Certo. Mas eu queria muito que fosse minha, entendeu? Não, certo. E quem dera com Você está isso. explicando, eu estou. Mas não é minha. E então, olha só. Aí tem uma sacada grande. Certo. A Bíblia fala que era necessário que uma mulher virgem, Certo. dessa mulher virgem, nascesse o Salvador. Então, quer dizer, ela tem que ser virgem. Só para fechar, no caso do meu conceito, mas nessa questão desse conhecimento aí, é que Jesus, ele foi um cara que nasceu e aqui na terra ele teve mãe, no céu ele teve pai. Só que aqui na terra ele não teve pai biológico, mas no céu ele não teve mãe. Não é bem assim, deixa eu arrumar as ideias. Dá essa conotação, né? Não, mas não é assim. Deixa eu arrumar as ideias para você entender, tá? Seria um padrasto no céu também, de geração. Deixa eu explicar para você entender. A Bíblia fala que era necessário que uma mulher virgem tivesse um filho, e esse filho seria o Salvador. Então, se ela é virgem, ela não teve relação sexual. Certo. A Bíblia fala que José encontrou a mulher, a Maria grávida, e ele tentou deixar, pensando que ela botou chifre com nele, com outro homem ou com um demônio, como aconteceu em Gênesis 6. Gênesis 6 há uma ação onde o demônio, que é o anjo, tem relação com mulheres. Então José suspeita que o filho seja um Néfilim. José tenta deixar ela. E o anjo chega e diz: José, não intente deixar Maria, porque o que dela é gerado, é concebido pelo Espírito Santo. O que o anjo está dizendo é o seguinte: José, Maria está sendo uma barriga de aluguel. Foi colocado um tipo de bebê de proveta dentro da barriga dela. Quem é a mãe do bebê é o Espírito Santo com Deus. É por isso que o ser que está lá não é alguém que tem a mãe terrestre e o pai terrestre, exatamente biológico, de uma relação sexual. Mas José, ele é tão pai de Jesus como Adão é pai de Caim, não chega nada, apenas padrasto. E Maria, ela é a genitora. Maria traz. Mas Maria, ela não tem relação sexual com ninguém para ter o filho. Ela é uma virgem. Por isso que a profecia fala que ela é uma virgem. E o próprio anjo explica isso. Está lá. Não entendi o que você falou que Caim não era filho de Adão. É que você chegou a outra pegada. Não, Caim não é filho de Adão. Não, eu confiro que eu já li ali no caso. Lá está escrito que Adão coabitou com Eva e gerou Caim e Abel. Eles eram irmãos legítimos de pai. Não tem isso. Adão e Eva. Você lê lá no começo de Gênesis. Adão e Deixa eu Eva. falar, não tem isso na Era o Bíblia. filho deles, dos dois casais. Não tem isso na Bíblia. Eles geraram Adão gerou Caim e Abel. Meu Caim e querido. Abel eram filhos. Meu querido. Biológicos. Meu querido, tem a Bíblia aqui. Não tem isso na Bíblia. E não tem Adão sendo pai de Caim na genealogia de Caim. E não tem Caim sendo filho de Adão. Inclusive, entenda o que eu estou falando. Por favor, gente, ele. Eu acho importante. A forma dele se comportar. Não, deixa eu terminar para você entender. Deixa eu terminar para você Deixa eu entender. implicar. A sua forma de entender é a forma que você levou a acreditar nisso. Não, eu li isso aí. Você não leu que tem o nome de Caim como filho de Adão. Sim, tem lá, gerou Caim, foi gerado Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, os primeiros dois filhos. Caim teve aquele primeiro homicídio. Tá. Em Hebreus também fala em Hebreus. Deixa eu explicar para você. Por Posso explicar para exemplo, você? Eu posso explicar para você? Tá. Genealogia é onde fala quem é pai de quem é filho de quem. Certo. Entendeu? Então, não há Adão como pai de Caim na genealogia. Certo. Não há. Mas Se se existe. a Se gente tu quiser, eu falo. Mas se tu quiser falar agora que eu falo, eu não posso falar. Não existe o nome de Caim como filho de Adão. Na genealogia não existe. E não existe o nome de Adão como pai de Caim. É Gênesis capítulo 4, versículo 2, diz aí. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas, Caim era agricultor. Tá, mas onde é que ele fala que Adão é pai? Aqui, ó, tá dizendo que Adão teve relação Adão com teve Eva relação e com nasceu Eva. Caim, também aqui, ó. Não. Peraí. Escuta só. Raciocínio Adão teve dele. relações com Eva, isso no capítulo 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, a sua
sua mulher, ela ficou grávida, Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Onde é que fala assim, Adão é pai de Caim? Não teve Não fala. Não, fala que ele teve relação. Então, aí ela ficou grávida. Deixa eu falar, deixa eu falar. O nome dele era Caim. Deixa eu falar, você pegou pela metade, não tem dizendo Adão é pai de Caim na Bíblia. Não, escuta. O pai dele gerou ele, quando foi ele gerou nascer. Você pegou o boi de Adão, né? É isso que dá chegar na hora casada, irmão. É isso que dá chegar na hora casada, você pegou o boi de Adão. Não, tá falando Sim, mas mesmo você estando lá, você não estava aqui. É muito simples. Não, eu estou falando do conceito. Não está escrito assim, está escrito que ele teve relação com ela, certo? E aí eu preciso terminar. Está escrito que ele teve relação com ela. E ela fala o seguinte: recebi um varão da parte do anjo do Senhor. Recebi um varão da parte do Senhor. Existem várias versões que falam sobre isso. Mas o que está acontecendo é que um ser da parte do Senhor, que não é da parte de Deus, quando ela fala Senhor, ela fala de uma entidade, de alguém a mais. Esse ser que criou o filho, gerou um filho, não é Adão. Inclusive, para você se concretizar, você tem que ir para a genealogia. É na genealogia que explica quem é pai de quem. O que é genealogia? É um cartório. Então não há na genealogia de Adão o filho de nome Caim. Aí tu vai fazer a pergunta: não, também não está o nome de Abel, porque Abel morreu. E Abel é filho de quem? Quem? O Abel. Abel é filho de Adão. Mas aqui também não diz que ele é filho de Adão. Mas Como na assim? genealogia você sabe que de Adão só começou com 7. Ó, depois teve outro filho chamado Abel. Certo. Ela teve outro Caim era o mais fala velho. que ele era mais Não, novo. não, deixa eu falar. A Bíblia fala que Caim é pai, não tem o nome Caim como filho de Adão. E a Bíblia mostra que não tem Adão como pai de Caim. Agora, a relação de que houve um e outro é porque existe uma situação chamada telegonia. O que é telegonia? Telegonia são dois homens diferentes tendo relações com uma mesma mulher e os filhos nascerem com características diferentes um do outro, um pegando pais diferentes, no mesmo óvulo. Caim e Abel são gêmeos. Eles nascem no mesmo óvulo com um pai, que chama heteropaternalidade, com um pai de um e o outro pai de outro. E para vocês entenderem, o símbolo Yin e Yang explica isso, onde mostra o branco no preto e o preto no branco, onde mostra uma bondade na maldade, uma maldade na bondade. Agora, uma questão chave para isso seria o entendimento de por que não tem o nome de Caim na genealogia de Adão. E por que não tem o nome de Adão na genealogia de Caim? E Abel não está porque Abel morre, mas Caim não morre, Caim continua vivo. Uma desculpinha que os teólogos usam é dizer o seguinte: Caim não entra porque Caim foi mau. Tá, vários homens maus entram na genealogia dos pais sendo maus. Outra, se é motivo de não entrar o nome de Caim porque ele é mau, então não entra na família de Adão, de Caim, o nome de Adão, porque Adão foi mau. Adão matou quem? Para não entrar na genealogia de Caim. Porque Adão não entra na genealogia de Caim. Adão não entra como pai de Caim. Agora, o entendimento que a teologia passa para a gente, por mais de 2000 anos, é empurrado goela dentro o entendimento de que, não, Adão é pai de Caim e é pai de Abel. Não tem isso na Bíblia. A genealogia não mostra isso, mostra o contrário. Outra, são duas sementes inimigas, inimizade entre as duas sementes. Quais são as sementes? Quem são? Não, bem ou mal não é semente. Semente é que foi semeado. Quem são as sementes? Se são duas sementes inimigas. E eu falei isso no começo. Uma semente é Caim e outra semente é Sete. Inclusive, Sete é colocado no lugar de Abel. Por isso que o texto fala o seguinte, ó: recebi outro varão e veio no lugar de Sete. Veio no lugar de Abel. Quem veio no lugar de Abel? De Sete. Uma chave para você entender, fica bem claro, é que se Deus quisesse que a gente entendesse que Caim era filho de Adão, haveria o nome de Caim na genealogia de Adão. E não há. Vou fazer uma pergunta. Vocês já assistiram um filme chamado A Bela e a Fera? Quem é a Bela? É uma mulher. A Bela é uma mulher. Quem é a Fera?
Por que existe esse ponto, a Bela e a Fera? Por que existe esse ponto? Por que existe essa história? De algum lugar surgiu isso. Quem representa a Bela? A Bela é a Eva. Quem representa a Fera? A serpente. Vou contar outra coisa para vocês. Sabe essa história que o pessoal escuta de lobisomem, vampiro? Todo mundo pensa que isso é lenda. Isso existe. E isso faz parte da semente da serpente. Agora eu vou acelerar para vocês o entendimento. Vocês lembram que Josué orou e o sol parou? Tá. Só para a gente raciocinar um pouquinho e sair dessa teologia mentirosa. Se José orou e o sol parou, quem é que tem movimento? O sol ou a terra? Josué orou e o sol parou. Quem movimenta? O sol ou a terra? Quem é mentindo na Bíblia ou os pessoal? Não, é quem é verdadeiro? É Deus ou a NASA? É a Bíblia. Não, Deus é mentiroso. A terra é real. Deus não sabe de nada. Então é a terra mentira. Não, só forçando a mente. Eu não acredito. Eu estou forçando a mente para não pensar. Vamos raciocinar, entenda? A Bíblia fala que Josué, ó, tem muito a chave desse texto. Josué 10, 12. Josué orou e o sol parou. Primeira coisa, quem gira? A terra ou o sol? O sol. Sim, mas o que a gente aprende? O que a gente aprende desde 1940? Que a terra gira. Agora vamos pensar. É só pausar o tic-tac. Quem aqui, 4 horas da tarde, já viu o sol e a lua ao mesmo tempo? Eu acho que todo o sol e a lua. Porque quando acabar a aula, não precisa complicar muito não. Sai, olha, tá aí. Mas também A gente está na hora. É 4 horas da tarde. Vai ali na pista e tu vai ver. Ali está um e ali está o outro. Agora eu vou fazer uma pergunta. Como é que você pode ver os dois se a Terra fosse redonda? E por que ninguém parou para pensar nisso? Por que a gente acredita nas mentiras que passaram a gente desde o século I? Por que a gente acredita nas mentiras achando que é verdade? Ó, vou fazer uma pergunta inteira para você entender. Tem muita chave só nesse texto, tá? Você vai ver o sol lá e vai ver a lua lá. Agora, quando acabar a aula, sai aí e vai ver. E era para você ver, faz aí, professor, aquilo que eu falei para o senhor. Aqui, ó. Aqui está você. Aqui está você. No Brasil. Bota aqui, aqui, ó. Está Xinchuanchupim. No Japão. Aqui está você, no Brasil. E você está vendo o sol. E está vendo a lua. Isso, se a Terra for redonda, você não pode ver. Você tinha que ver só o sol. Era para Xinchuanchupim. Está vendo a lua. Mas você está vendo os dois. Por qual motivo? Porque a Terra não é redonda. Agora você vê os dois. Entende agora? Por que você vê os dois? Porque está distante. Então o Sol dá voltas em confronto com a Lua. Entende? E aí um dá para ver e o outro dá para ver. Quando é dia eles mudam de lugar. Quando é noite mudam de lugar. Mais um pouquinho para a gente acelerar. Tem uma pergunta a fazer? Não, era quando a lua e o sol se encontram, que dá o eclipse. Não, é outra coisa, é outra mentira. Isso aí é outra mentira, mas a gente vê. É outra mentira, eu vou falar. Ó, a Bíblia fala o seguinte: caiu a Babilônia, a grande cidade. Tá, fala que caiu uma grande cidade. Onde ela está? Que caiu? Se caiu de onde? Que loucura é essa de cidade? Está escrito em Apocalipse: caiu a Babilônia, a grande cidade. Então onde é que ela está? Que cidade é essa? E por que estou inventando a gente? Me fala o seguinte: por que o eclipse só é local? Por que não tem um eclipse mundial? Você pode ver no Japão, pode ver nos Estados Unidos. No Brasil, da hora, você pode ver. Por que não é mundial? Vamos entender, olha só. Aqui é o Sol e aqui é a Lua. O que eles dizem? Que a Lua fica na frente do Sol. Ué, por que não dá para geral? O que está acontecendo?
Eu acho que estão enganando alguns. Vamos mais um pouquinho. Josué orou e o sol parou. E disse Josué: Sol, detenha-se em Jabalom. E ele manda o comando para a lua. Significa que ele está olhando os dois. E por que ele quer que o sol pare? Ele está numa guerra. Ele está puxando espada para lá e para cá, levando espadada para lá e para cá. Por que ele quer que o sol pare? Por que ele quer que ainda continue sol e não tenha noite? Quem são os seres que têm força na noite? As lendas. Lembra? Quem são os seres que na noite eles têm mais força? Conseguem vencer, faz maldade? Lobisomens e vampiros. A luta dele, de Josué, era contra lobisomens e vampiros. É por isso que a Bíblia fala várias vezes: mata tudo, até criança. E a gente lendo a Bíblia acha que é o mundo. Ele está falando da semente da serpente. Ele está falando de filhos de Caim que entrou na terra e não era para estar aqui. Mas Deus fala: mata tudo. Você vê, Josué não tem pena, Davi não tem pena, Moisés não tem pena, e sai matando tudo. Se você for analisar, está na Bíblia, gente. Você vê, e foram mortos mulheres e crianças, tantos homens e mulheres. Você acha que é humano que está morrendo? Mas é a Bíblia que está escrita isso. Entende o que eu estou falando? Que é código. E se você não conseguir interpretar os códigos, meu amigo, você vai ser apenas um manipulado. Que acha que a NASA é muito mais verdadeira do que o próprio Deus. Entendendo que a Terra dá a volta, que raciocina. Vamos pensar, imagina. A Terra rodando a 1.666 km por hora em movimento de rotação e translação. Que maconha doida. Imagina a Terra. E a gente não mexe. Eu falei na última aula, raciocínio, vamos pensar. Você imagina, o japonês, o japonês, né? Faz de conta que isso aqui é uma cabeça, tá? O japonês está de cabeça para baixo, não tá? A gente está de cabeça para cima, na linguagem deles, né? Pensa bem. Vamos supor que eu peguei e imitei uma máquina que ela cava buraco nos meus pés. Ela cava buraco. Aí eu boto a máquina aqui e eu consigo descer o buraco. Eu estou descendo na terra. Aí eu faço, aí eu desço o núcleo da terra. Vamos supor que é possível, tá? Eu faço, vou atravessando para chegar no Japão. Em que momento eu viro? Para ficar de cabeça para cima. Como é que é isso? Eu estou descendo aqui e está travando. Eu vou chegar lá com os pés para cima e a cabeça para baixo? Ou eu vou virar? Como é que eu viro? Se eu cavei um buraco retinho? É o momento que você vira. Rapaz, muita barulha. Não tem jeito. Sabe, e isso é uma manipulação que acontece. Ó, gente que voltou e briga por isso. E fala que você é burro, se você está em outra coisa que até não Velho, conta seus 16 anos do seu professor. Oi. Gente, o professor estava falando sobre esse negócio de movimento internacional de rotação. Aí eu falei, tá. Eu tinha 8 anos de idade. Aí eu falei, professor, me diga uma coisa. A Terra fica dando essa volta doida aí assim ao redor do Sol, né? É. Por que a água não cai? Aí não vai ter problema. Fui mandado para o SOI. SOI era um lugar que tinha lá que era um menino que tinha problema mental. Retardado. Aí no SOI começaram a pesquisar, né? Aí o professor falou, aí o outro professor, aí chamaram minha mãe. Minha mãe foi lá, minha mãe era professora e dentro da escola. Aí eu falei, aí eu não tinha razão, o aluno não cai como? E cadê alguém explicar? Aí mandaram para casa, não tinha explicação. E a água não cai, como é que a água fica, a terra fica dando volta e a água não cai? Toda gente vê a água tem que cair no mar, né? Deu a volta. Não tem como. Aí a ideia é, eles falam que é a gravidade que segura. É o poder da gravidade que puxa a água. Papai, imagina a terra dando volta ali, 600, 700. A água está muito doida, gente. A água não fica. Como é que a gravidade segura? Engraçado, se você andar no carro a 200 km por hora, você percebe a velocidade. Você percebe a velocidade. A gente anda numa terra a 1.600 e a gente não percebe nada, não mexe nada. Não dá enjoo. Se tu andar no carro a 300 km por hora, dá enjoo. Tem gente que anda a 60 km.
Para o carro, vou vomitar, porque eu estou enjoado de andar. Mas tem coisa mais profunda que se você estudar, você vai dizer, peraí, mas estou mentindo para a gente, estou mentindo para ele. A verdade é que a maioria das coisas que a gente aprende na grade curricular serve para fazer a gente ficar preso dentro dessa grade curricular. A gente aprende o que a Sofia, o que a Lilith quer que a gente aprenda, que é erro. Nomes para Lilith: Sofia, Samires, Ava, Ishtar, Gaia, Mãe Terra. Você já viu todos esses nomes? Todos esses nomes pertencem à mulher de Satanás. Recentemente, uma líder dos Estados Unidos falou que a mãe Gaia estava com raiva dos humanos e ela ia se vingar. Agora veja, falando daquele negócio de eclipse que a colega falou. A ideia do eclipse, no fundo, é uma cidade flutuante que existe e vai cair na Terra provavelmente, segundo os cientistas, pode ser que esteja mentindo, em setembro de 2029. Só que a argumentação que eles vão dar para quando isso acontecer é que é um meteoro. Vou fazer uma pergunta: quando é que você viu na Bíblia falando de meteoro? O que é que tem na Bíblia, meteoro? Alguém sabe? Qual texto da Bíblia fala de meteoro? Sabia que não tem? Nunca teve meteoro caindo. Agora de 60 anos para cá eles falam que o meteoro fica raspando a terra direto. E metendo medo na gente. Agora o meteoro vai destruir, ele vai arrebentar todo mundo. A Bíblia fala que quando essa cidade cair, ela vai cair no mar e uma parte da terra realmente vai morrer. Mas a ideia é, por que eles inventam tanta coisa, nos tirando da verdade? A gente se alimenta mal pensando que é comida. A gente acha que a ciência é verdadeira pensando que é funcional. A gente acha que remédio vai funcionar pensando que a gente fica mais saudável. A gente toma as soluções mágicas que eles mandam e a gente fica contaminado. Por que a gente se submete a isso? Por que a gente não usa o tic-tac para perceber que a gente vive num mundo de mentira? Aí Jesus chega e fala, o meu mundo não é esse. Aí Jesus fala, o mundo já é do maligno. Jesus fala, eu não sou daqui. Por que a gente acredita que isso é verdade? A gente vive num mundo de mentira. Um pouquinho você falou, vai cair essa cidade, né? Cidade flutuante. Apóstolo. O nome é apóstolo, tá? Pode fazer parte de uma das trombetas, tal. Porque fala, né, que uma estrela ou pode surgir, alguma coisa que cairá e poderá acabar com metade do mundo, assim, ou uma cidade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem muita coisa que os crentes, eu falo isso porque eu já fui pastor, eles falam, porque outra pessoa passou para eles, acreditam que é verdade e empurram, sem estudar de verdade. Essa ideia de trombeta, ira de Deus, Deus fazendo o apocalipse, isso tudo é mentira. Não é que não vai ter apocalipse. Vai ter. Mas vamos ver. A Bíblia fala que todos os acontecimentos, por exemplo, Jesus fala, o sol não vai dar sua luz, a lua vai ficar vermelha, vai haver terremoto, vai haver guerra, rumor de guerra. Mas onde em algum momento Jesus fala que é Deus fazendo? Você tem que estar no subconsciente das pessoas quando vão para as igrejas, está nas religiões, e entende que o apocalipse é Deus provocando? Mas é sobre o Cristo, né? Mas eu estou falando assim, onde está Deus, alguém falando na Bíblia, Jesus falando, olha, Deus vai fazer o apocalipse. Está me entendendo? A Bíblia fala que em um momento, haverá um dia, e é o grande e terrível dia do Senhor, onde vai ser derramado o cálice da ira. Então entenda, o exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul, lembra que teve uma inauguração lá? Tem um monte de gente falando que Deus estava se ligando das pessoas e fazendo lá, um monte de gente morreu. Gente, não é raciocinar. Deus não é mal, Deus não é demônio. Aí agora, cantor fulano de tal, a cantora macumbeira ser fulano de tal, o satanista, sei lá o que ela fez lá, ou ela fez um ritual. Aí Deus agora vai se ligar do seu Zezinho, que vai passando no cavalo lá e o seu Zezinho eles vão afogar. Vocês entendem que essa lógica de culpar Deus é uma missão, é um objetivo das trevas?
E as religiões, quando culpam Deus, colocam já, porque, ó, um exemplo. Pensa bem no que eu vou falar. Quando Jesus chega e acalma a tempestade, Jesus acalma a tempestade, não é verdade? Acalma o mar? Tá. Quem está querendo atacar eles? Porque ele chega lá e acalma o mar, acalma a tempestade. O que é que os discípulos falam para Jesus? Não te vejo que pereçamos? Faça alguma coisa, eles estavam dormindo, né? E o que estava acontecendo agora? O mar e a tempestade estavam contra eles no barco. Então era Deus querendo matar Jesus? Não estava querendo matar Jesus. Você está falando, entendeu? Vamos entender. Alguma coisa que tinha a ver com a natureza estava contra Jesus. Aí Jesus sai e fala assim: já calma, você quer? Aí já calma ter fechado o mar. Mas alguma coisa estava atacando eles. Entende? Era Deus. Será que Deus estava querendo matar Jesus para que Jesus se defenda? Porque as pessoas ficam no seu subconsciente e todas as coisas da natureza é Deus fazendo. E por que lá em Romanos fala que a natureza pede a Deus para que haja a sua redenção? Redenção quer dizer executar novamente. Porque a natureza não é de Deus. Não estou falando que a totalidade da natureza não é de Deus. Estou falando que coisas que acontecem na natureza, a ação maligna pode acontecer nela. Um exemplo, o livro de Jazé é para estar na Bíblia, não está. O livro de Enoque é para estar na Bíblia, não está. O livro de Melquisedeque é para estar na Bíblia, não está. E no livro de Jazé fala que Satanás querendo fazer com que Abraão não faça o sacrifício de Isaac, Satanás se transforma no rio. Você nunca viu isso na Bíblia. Mas era para estar na Bíblia, um texto de um acontecimento que houve. Diz que Satanás se transforma num jovem para enganar Sara e para enganar Isaac. Eles não fazendo o sacrifício. E diz que Satanás se transforma num velho para enganar Abraão. E Abraão não cai na lei. Mas olha só, observa, Satanás se transforma no rio, então eles manipulam a forma de natureza. Veja no livro de Jó. No livro de Jó, Deus fala de Jó, aí Deus fala o seguinte: olha, viu meu servo Jó, permite a mim, e você observa que Satanás tem carta branca para tentar Jó, para destruir Jó. A família de Jó é morta. Os bens de Jó são dissipados, destruídos. O gado de Jó é destruído. E todas as vezes que alguém ia dar uma informação, quando ia dar a informação, alguém falava como se fosse Deus. Mas Deus falou assim: ó, vai, faz o que tu quiser, só não toca na alma dele. Então as coisas que aconteceram, que os repórteres falaram para Jó que era Deus que estava fazendo? Não, não era Deus. Entende? Por quê? Entenda uma coisa, Deus nunca fez maldade. Com a permissão de Deus, certo? Não. Escutem só o que eu estou falando. Essa ideia de permissão de Deus imputa a Deus na maldade. Anotem o que eu vou falar. Deus é luz. Nele não há treva nenhuma. Entendam. É óbvio que houve permissão de Deus. Eu estou falando que não houve. Eu estou falando que imputar a Deus um pouco de maldade por uma maldade que acontece, isso não é justo. Foi esse o motivo que fez a gente vir para a terra. Deus não tem pecado. Deus não tem maldade. Deus não é demônio. Então entenda, todas as maldades que acontecem na terra, elas são produzidas por qualquer coisa, menos por Deus. No caso de Jó, Satanás ele estava fazendo outra coisa. Jó estava sendo provado e foi aprovado. E Deus sabia que Jó seria aprovado. A Bíblia fala que não vi nenhuma tentação se a gente não suporta. De forma que se você não suportar, não vai vir. Então, as tentações que vêm de acordo a cada um em sua potência de suportar. Mas o que quer dizer é o seguinte: existe uma cidade e essa cidade manipula o tempo. Ela faz ações meteorológicas, ela faz chover no canto, faz. Isso quer dizer que Deus não vai chover? Vou explicar como é que funciona. Quando Deus fez a terra, toda a programação de todos os dias, quando ia chover, ia parar de chover, quando ia nevar, parar de nevar, foi feita. Toda a programação está sendo feita. Então, se hoje é sol, se não é, tá. Mas existe a cidade que ela pode manipular, ela pode aumentar ou diminuir cada coisa, de acordo com o que eles querem fazer. Por quê? Quem manda aqui na terra é Lúcifer. Quem manda aqui na terra é Satanás. Deus manda naquelas pessoas que servem a Deus. Por isso que Deus falou: olha,
alma, a gente não vai tocar. E é essa frase no começo, quando Satanás vai falar dele: Jó só tem o que tem, só vive o que vive, porque você o protege. E realmente Deus protege aqueles que pertencem a Deus. Essa é a regra. Beleza, gente? Gostou? Estamos contra o tempo. Só esse momento que ele está falando da cidade, então isso aí daria mais mal. É engraçado que as pessoas vão começar a perceber que isso que a gente fala é. Qual é o nome da cidade? Apófise. Não, o nome da cidade é Rezende. Vou explicar. Você vai ler o livro de Gênesis e vai estar escrito o seguinte: que Nimrod, olha só comigo, Nimrod era um homem poderoso diante do Senhor. Quem lê a Bíblia entende que Nimrod tinha a ver com Deus. Ele tinha a ver, olha, poderoso diante do Senhor. Só que essa forma de falar, a palavra diante não é diante na frente, é diante confrontando, diante do inimigo. Por isso que Nimrod faz Babel para tentar derrubar Deus. E tem um segredo aí. A gente já serve para saber o segredo. Mas a cidade que Nimrod levanta junto com a torre, ela é dividida em 3 partes. Cada um segundo o desejo de cada morador que tinha lá. Tem 3 grupos de moradores que estavam subindo para derrubar Deus no céu. Agora a pergunta: se não tivesse como chegar no céu, Deus ia se meter e derrubar a cidade? E destruir, transformar ele em confusão? Porque eles são transformados em confusão. Não tinha como eles fazerem isso. Como eles fizeram? E as pessoas pensam que é uma cidade que foi construída do chão até lá. Não, eles têm uma forma de fazer a cidade, junto com a montanha, levitar. E Gênesis, o livro de José fala que foi dividido em 3 partes. Uma parte se transformou em elefantes e macacos. Uma outra parte caiu na água. E uma outra parte ficou para cair no final dos tempos. Era que a Bíblia fala que é Babilônia, a grande cidade futura. E diz a Bíblia: acaso o nome da cidade é Rezém. Ela fica situada entre Calar e Nínive. Aí tu vai para o mapa, procura a Síria. Aí tu vai na Síria, procura Calar, tem a cidade de Calar, e procura Nínive, tem a cidade de Nínive, mas a cidade de Rezende tem só um buraco lá. Cadê a cidade? Entende? Quando você estuda profundamente, você entende que essa cidade está procurando. Bom, eu queria agradecer a presença do Clécio e certamente haverá outras oportunidades. Em função do tempo a gente encerra. Obrigado, Clécio. Gente, eu agradeço a presença de vocês e eu espero que o Senhor abençoe a cada um e que sempre deixe essa mensagem. A única forma de chegarmos a Deus é aumentando a nossa santidade, ficando mais amigos de Deus, copiando o comportamento de Jesus. E se você resolver copiar o comportamento de Jesus, com certeza você vai voltar para a casa do Pai. Temos que voltar para a casa do Pai. Obrigado. Ele pegou o bonde andando direto.